Aleluia. Irmãos, nós estamos nessa série de mensagens, desbloqueando traumas, desbloqueando pensamentos, desbloqueando aquilo que nos impede de viver o propósito de Deus na nossa vida. E, falando disso, mas não precisava vir com limão não, meu filho. Mas já que veio, não é, bebe. É com gás, filho? Melhorou. Hoje não tem aranha, mas tem limão. Tá bom, é? E hoje no terceiro, nós falamos do bloqueio da dor, falamos sobre o bloqueio da identidade, e hoje eu vou falar sobre o bloqueio da insegurança. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você. Porque a insegurança é um negócio que pega as pessoas. E nós vamos falar disso. Abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Quem achar, diga célula. Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. E Êxodo capítulo 4, versículo 1, o texto diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Existem pessoas que não estão paradas porque Deus não falou, mas porque a insegurança as impediu de obedecer. Meu Deus, quanta gente. Existem pessoas que não estão paradas porque Deus não falou, mas porque a insegurança as impediu de obedecer. A definição da palavra insegurança é sentimento constante de incerteza sobre as próprias capacidades, sobre o valor ou aparência. Medo, rejeição, receio excessivo de errar, ser julgado de forma negativa ou ser abandonado pelos outros. Vulnerabilidade, sensação íntima de desamparo, inferioridade e fragilidade emocional. Então, nós precisamos vencer esse bloqueio da incerteza. Vou ou não vou? Assumo esse ministério ou não assumo? Faço essa casa ou não faço? Começo essa empresa ou não começo? Tem gente que é tão vulnerável que ela chega no culto e ela olha para um, tá assim, olha para o outro, tá rodando, olha para o outro, tá com as mãos levantadas, e ela é tão vulnerável que ela tem vergonha e medo de levantar a mão. O que vão pensar de mim? Se eu fizer isso, que vão falar de mim? Então, quando eu sou instável, quem está comigo, diga amém. Quando eu sou instável, eu tenho que adaptar ao outro, só que no meu pensamento, porque eu imagino que o outro está fazendo um pré-julgamento de mim, então eu preciso me adaptar para que essa pessoa não olhe para mim e me julgue. Para mim vencer a insegurança, eu preciso definir quem eu sou. Eu preciso pensar em mim. Por que eu estou querendo agradar o outro? Eu já não faço mais por conta do meu sentimento. Eu já não faço mais porque eu quero. Mas eu faço porque como é que o outro está me vendo? E aí eu preciso me adaptar. Só que é só você que está pensando nisso. De repente o outro nem está nem aí porque você está falando, ou para a roupa que você está vestindo. Talvez o outro nem sabe que você existe, mas você está pensando assim: o que essa pessoa está pensando de mim? Aí você começa a se moldar. E a insegurança, ela vem de uma forma tão grande. A outra, aí você é tão inseguro, não consegue falar em público,
Talvez você canta tão bem a Deus e você não consegue cantar porque, aí se eu desafinar, o que o outro vai pensar de mim? Não consegue, muitas vezes igual eu era inseguro, eu pensava assim, mas e se eu chegar no Rodanel, em São Paulo, como é que eu vou fazer aquele negócio? Muitas vezes a insegurança me levou, o GPS falava assim, vire à direita, eu virava à esquerda. De tamanho que era a insegurança. E agora, o que eu faço? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu chegar no Rodanel hoje, e eu errar, sabe o que eu faço? Eu volto, faço de novo, até acertar, irmãos. Eu quero é ir. Aí a gente não vence. O que os outros vão pensar? Eu ficava me moldando. Porque eu sou esse cara que gosto muito de motivar as pessoas e o meu jeito é esse, e eu ficava me moldando. Eu preciso ser teologicamente igual fulano, e eu vou imitar, na época eu vou imitar o Ed Renekiewicz, né? Eu ouvia as mensagens dele, eu já falava até igual ele. Não preciso imitar, eu preciso parecer, para mim ser aprovado pelas pessoas. Até o dia que eu entendi, eu tenho que fazer aquilo que Deus colocou na minha mão. Vocês vão ver, irmão, essa mensagem é tão forte. Nesse sentido, vocês vão ver que Deus olha a tua mão assim, olha a tua mão. Deus colocou algo nas suas mãos. E Ele vai usar o que Ele colocou nas suas mãos para você realizar a obra dEle. Presta atenção. Então tem muita gente que tem muita incerteza sobre as suas próprias capacidades, valor ou aparência. Medo, rejeição, receio excessivo de errar. Do julgamento dos outros, do abandono, né? Você abandonar de novo. Se eu fazer parte dessa igreja, o pessoal me abandonar. Se eu fazer parte do ministério, o pessoal me deixar de lado. Fala ou não fala? Irmãos, é assim, ó, é uma linha muito fina. Para me falar isso, eu tenho um pouco de medo. Que assim, muitas vezes nós somos deixados de lado, é porque nós não sabemos fazer direito. Ou porque é muito chato. Porque, que nem você está no ministério de louvor. E aí os meninos, vem todo mundo aqui preparado para ensaiado. Aí você chega aqui, você vai cantar na hora, você vai tocar na hora, vai dar certo, irmãos? Sim ou não? Mas o cara não ensaiou e ele não se preparou, mas ele vai tocar para Deus. Não é o importante, é só tocar para Deus, irmãos? Hã? Vou falar de novo, o cara não se preparou, ele não se importou o dia todo, a semana inteira com o louvor que o líder mandou lá para cantar no dia, ele não teve nem aí a semana toda, mas ele vai subir aqui em cima, ele vai tocar e cantar tudo errado, mas o importante é que ele vai cantar e tocar para Deus, mesmo que errado, não é? Isso é mais importante, não é? Hã? É claro que não, irmãos. Se ele fosse fazer, se ele tivesse preocupado que era para Deus, ele tinha ensaiado a semana. Então ele mostrou que ele não está nem aí com Deus. E nem aí para os outros que ensaiou. Aí, então tem coisa que é insegurança. Tem coisa que é relaxo. Uma coisa não tem nada. É bom a gente explicar, porque de repente fala assim, mas eu tenho medo de errar e todo mundo me julgar. Se você estiver treinando e errar, ninguém vai te julgar, porque o cara sabe o que você está fazendo. Você quer ver uma coisa? Vou falar, irmãos, olha só que nível que vai. Um inseguro, ele pode fazer medicina? Porque na hora que ele abrir a barriga do paciente, ele tem que saber o que ele vai fazer. Sim ou não? E se ele for fazer uma cirurgia e não estudar, vai dar certo? Tem que fazer o quê? Mas aí chega aqui para Deus, eu vou fazer de qualquer jeito. Então você precisa vencer a insegurança. Para quê? Para você começar a andar. E para você começar a evoluir. E a insegurança faz as pessoas olhar mais para suas limitações do que para o poder de Deus. Ela cria argumentos e desculpas
e justificativas para permanecer onde está. Ah, eu estou cansado, porque chega lá, todo mundo fica olhando só para mim, isso, aquilo, ah não, eu tenho medo das pessoas me abandonar. Então elas vão arrumando desculpa para não viver o que Deus colocou na mão dela. E qual é a desculpa que você está tendo hoje para não avançar? Qual é a desculpa que você criou hoje para você não prosperar, para você não viver o que Deus tem para a tua vida? Qual é a desculpa? Moisés é o retrato de alguém que foi chamado por Deus, mas precisou vencer a voz da insegurança para cumprir o seu propósito. Moisés é um dos maiores personagens bíblicos que venceu a insegurança. E a igreja hoje, ela precisa mais saber como vencer essas coisas no tempo que nós estamos vencendo, do que saber o que significa o nome de Moisés no original. Você saber o que significa o nome de Moisés no original vai mudar o que da sua vida? Mas você precisa saber que Moisés, esse cara, esse nome Moisés, esse homem chamado Moisés, venceu a insegurança da vida dele. Ele teve que vencer. E é lindo porque a Bíblia é o único livro que não esconde o defeito dos seus heróis. Escrito, conta tudo. Você assiste um filme, o cara é o bambambam. Você assiste uma novela, é não sei o quê. Você assiste uma série, mas a Bíblia mostra o lado humano de cada herói. Inclusive, irmãos, eu já falei isso uma vez, eu falo de novo. Novela é macumba, viu, irmãos? Começa com nó e vela, tá? Então vigia, crente. Cuidado aí. Fica na novela. Qual que é a última novela que agora das 8 na Globo? Cutuca o irmão da teu lado, diga assim: você assiste Globo, crente? Vigia? Vai. Ah, tem novela na Record. Mas é de crer, né? É novela. A insegurança faz você questionar sua identidade. Presta atenção, quem está comigo, diga amém. A insegurança faz você questionar a identidade. Êxodo capítulo 3. O texto lá vai dizer: Moisés, porém, respondeu: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Moisés está falando: quem sou eu? E você muitas vezes fala isso. Mas quem sou eu? Chamar você aqui, você vai fazer uma oração agora. Se eu te chamar aqui agora, você vai fazer uma oração aqui agora comigo aqui em cima. Hã? Será que todos iam? Quem sou eu? Aí talvez você está no ministério aí, só porque o teu ministério começou a crescer. Ai, quem sou eu, Deus? Não sou merecedor, não é mesmo, mas Deus está fazendo através de você. E Moisés estava aqui, mas quem sou eu? Depois de 40 anos no deserto, Moisés já não enxergava o homem que Deus via. Seu passado falava mais alto do que o seu chamado. E tem hora que o nosso passado, ele fala mais alto que o nosso chamado. A situação que a gente viveu, o dia a dia da igreja, irmãos. A gente chega na igreja e acha que tudo vai mudar. E de repente você chega na igreja e você começa a passar por uma provação tremenda. E aí você vai começar a liderar pessoas, e pessoas é difícil. Mexer com gente é difícil. Tem gente que gosta de churrasco, outro gosta de feijoada. Tem gente que gosta de abobrinha. Cadê os irmãos que trocam abobrinha por churrasco aí? Olha lá, tem uma que troca. Toda vez que fazer churrasco, eu vou levar uma abobrinha. Eu não troco, não, irmãos. Não troco, não. Quem gosta de churrasco, levanta a mão.
Quem queria comer um churrasco na hora que acabasse o culto? Levanta essa mãozinha. Meu Deus, irmãos, ia ser um maná desse no final do culto. Agora que nós estamos comendo a carninha mais mole, né, antes? Gente do céu. Não. Mas cada um gosta de um negócio. E aí, ele se esqueceu. Imagina 40 anos, vendo o poder de Deus. 40 anos, ouvindo sobre o que Deus fez com os seus antepassados. Sabendo de tudo isso. E aí quando chega a vez dele, ele diz assim, mas quem sou eu? E quando Deus te chamar, você vai dizer, quem sou eu? Quando a voz de Deus soar o teu nome, você vai dizer, quem sou eu? Ou quando você estiver no ministério, e você passar por uma dificuldade, você vai entregar? Ah, mas eu vou usar bastante louvor. Mas o Tiago toca mais do que eu. Ah, mas o João toca mais do que eu. Eu estava falando ontem na conferência Dínamos. Eu falei assim, quando eu peguei o violão para tocar, fui fazer uma pestana. E eu falava assim, Tiago, não, mas deve ter um jeito de burlar esse sistema e fazer a nota sem sair. E aí eu falei assim, não, tem que ter. E aí um dia eu estava assistindo, eu vi um homem chamado Tony Melendes. Quem já ouviu falar do Tony Melendes? E podia ter preparado um vídeo do Tony Melendes. Eu vi ele fazendo pestana com o pé e tocando dedilhado. E ele tocou tocou na visita do Papa. Tony Melendes tocou com o pé. Eu falei, meu Deus. A gente coloca muita desculpa. Ei, você, em nome de Jesus, vai sair daqui nessa noite e vai começar a fazer o que Deus pediu para você fazer, e você vai crescer nisso em nome de Jesus. Essa insegurança vai ser quebrada hoje, em nome de Jesus. Vai acontecer assim. Irmãos, é igual fazer, falo ou não falo? É igual fazer atividade física, você tem que começar. Quando eu cheguei em Tanabi, para cima, né? Primeira vez que fui no shopping com os meninos, subi naquele negócio, desci, fui lá no shopping. Aí eu falei assim, Davi, você vai contar até 10, e lá tem um negócio tamanho, metade disso aqui assim, você sobe e desce, tem uns escorregador, e eu tenho que entrar com as crianças, porque as crianças são de menor. Então eu falei, piscina de bolinha, eu falei assim, Davi, você conta até 10, depois você vai correr atrás do pai. E aí é pega-pega. Irmãos do céu, mas não deu 30 segundos de pega-pega. Eu falei, eu preciso começar a fazer alguma coisa. Aí Nelma, eu caí na besteira, fui na farmácia comprar fralda, e eu fui subir na balança, irmãos. Semana profética deu resultado. 96 quilos. Nunca cheguei nisso. Uma canseira, irmãos. E aí, eu deitei, não passava. Pastor, o que você está falando isso? Você está contando historinha? Prega a palavra, presta atenção. Aí, eu vou ter que começar. Se eu não dar conta de fazer 10 exercícios, eu vou fazer 8. Mas eu vou começar. Ah, mas eu não sei da palavra. Começa a ler um versículo hoje. Começa com um, irmão. Aí amanhã você faz 2. Aí você vai orar. Você ora 1 minuto. Amanhã você fala, vou orar 2. Eu não vou falar isso aqui agora, que é muito doido. Não, isso aqui eu vou deixar para lá. Mas, não, deixa. Ele havia sido príncipe, mas agora era apenas um pastor de ovelhas. Seus erros pareciam maiores do que as promessas de Deus. Esse cara foi príncipe. Foi tratado como príncipe, cheio de servos e servas. E agora ele estava que jeito? Quem sou eu? Outrora ele sabia falar, vai, faz, traz. E agora ele estava dizendo assim, quem sou eu? Perdeu a identidade. Perdeu o governo. Falo ou não falo?
uma das piores desgraças da vida de um homem, irmãos, é quando ele perde o governo da casa. Quando o homem perde o governo da casa, a casa, os filhos, vai de mal a pior. E ele perdeu, ele estava inseguro. Agora ele estava limitado. Ele estava lá pastoreando as ovelhas escondido. Ei, você está na onde escondido agora? Está com medo do quê? Por que você está aí nesse deserto sozinho? Qual que é o teu medo? O que te levou aí? O que te levou para esse lugar? Você tem que romper com essa insegurança hoje, para avançar. Quem é inseguro não investe certo. Quando a insegurança domina o coração, ela produz perguntas como, presta atenção, quem sou eu? Será que Deus pode me usar? Será que eu sou capaz? Olha as perguntas que a gente faz, foi as perguntas de Moisés. Quem sou eu? Será que Deus pode me usar? Será que eu sou capaz? Eu prego hoje, as pessoas, eu vou em alguns lugares hoje, aí a hora que alguns jovens chegam, pastor, um dia eu quero pregar igual o senhor, e eu falo assim, você não sabe a dificuldade que eu tinha. Porque tem gente que é teólogo, tem outro que é contador de história, outro, não, o Eliseu vem pregar aqui, ele conta a história inteirinha. Eu graças a Deus, tenho tablet. Eu não consigo, o pastor Cornélio é uma bíblia, é o Google. Não é, hoje é o GPT, né? E eu sou o quê? Rompi a minha insegurança e prego. Eu rompi a minha insegurança e prego, irmãos. Do meu jeito. Parei de imitar a voz dos outros. Eu tive que vencer essa insegurança. E aí eu estou falando com você que tem um chamado e precisa vencer a insegurança. Você que tem um chamado, Deus está te chamando, e você está igual Moisés, dizendo assim, mas quem sou eu? Eu vou falar para você quem você é. Cutuca o irmão que está ao teu lado e diga, o pastor vai falar agora para você quem você é. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, o texto diz, o próprio Espírito é testemunha ao nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Somos filhos. Você acha que Deus não vai te ensinar? Você acha que Deus não vai te capacitar? Você é filho. Você é filha de Deus. Ei, mulher, você é filha, você é amada, você é querida. Você precisa vencer isso hoje. Será que Deus pode me usar? No livro de João 14, versículo 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu realizei, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Ei, presta atenção, quem está comigo? O texto está dizendo assim, que Jesus dizendo, olha, se você acreditar, você vai fazer as obras que eu fiz e ainda maiores. Quem aqui já ressuscitou morto? Pois é, você pode. Você está entendendo ou não? Eu comecei a orar nos velórios assim agora eu vou falar. Pai, eu fico assim, ó. Se o Senhor me mostrar um anjo agora aqui, eu vou orar. O Senhor me responde. Mas você tem que ter fé, você não precisa de ver para crer. Mas Gideon pediu, eu vou pedir também. Porque nós já orou por cadeirante, nós já orou por mudo, por cego, por tudo. Mas agora, irmãos, em nome de... O dia que vocês veem, eu orando no velório, porque eu vi um anjo literalmente. Você não tem fé para isso, o problema é seu. Eu vou orar. Se Deus me mostrar, eu vou orar. Teve um amém aí. E você vai estar lá de joelho, falando, pastor endoidou totalmente. Um dia eu vi esse homem desesperado, ajoelhado aqui, irmãos. Falou, pastor endoidou. Eu continuo crendo que o sangue de Jesus não perdeu o seu poder, o nome de Jesus não perdeu o seu poder. Eu creio que Ele está aqui agora e Ele continua realizando os seus milagres. Eu continuo acreditando.
O que nós não podemos é despedir as pessoas sem uma resposta. É isso que a gente não pode fazer. Será que eu sou capaz? Quem tem coragem para levantar sua mão aí que já fez essa pergunta? Será que eu sou capaz? Levanta sua mão. Quem se sente incapaz aí? Olha o que Deus fala. 1 Samuel capítulo 2:8. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes. Ele dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o seu mundo. Deus pega o pobre, pega aquele que não tem nada, do montouro, pega o necessitado e faz ele assentar com os príncipes da terra. É Deus quem faz. Deus vai fazer na tua vida em nome do Senhor Jesus. É Deus que faz, irmãos. Eu tenho assim vivido tantas coisas em Deus. Nós sabemos que o óleo da semana profética não cura ninguém. Não é assim, irmãos? Quem cura é a fé, né? Mas o Guilherme não está aí. O Guilherme falou assim: rapaz, sabe onde que o prefeito colocou o negocinho que nós demos para ele, pastor? Eu falei: não sei, na achada da prefeitura lá, do coisa dele lá. Você entendeu ou não? Não é aquilo que faz. Mas ele está com a fé que alguma coisa vai acontecer. E até profetizou aqui, né? Ele profetizou aqui em cima, né? Ele falou, eu não lembro o que ele falou, mas ele falou uns negócios, né? Se você crê. Filipenses capítulo 4, versículo 12 diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente pode, irmãos. Eu não estou dizendo que você vai viver o extraordinário, que você vai ficar rico. Eu estou dizendo que mesmo que você esteja numa cruz, você ainda pode tudo nele. Ele pode te livrar da cruz, da cova do leão, da boca do urso. Deus pode fazer. Aí você entrou aqui na igreja. Você entrou aqui, inseguro, com medo. Amanhã tem que tomar uma atitude. Deus te entregou algo na mão, na sua mão. Deus não responde essas perguntas exaltando Moisés. Deus responde revelando a sua presença. A gente acha que é sobre nós, quanto na verdade é sobre Deus. Talvez você pense assim: Deus estava exaltando Moisés. Não, Deus estava querendo revelar a presença dele na vida de Moisés. É diferente. O que vai acontecer na sua vida é que Deus, ele vai se mostrar na tua vida, a presença dele vai ser vista em você. Então os meninos aqui da igreja que estão crescendo, as coisas estão acontecendo, e aí os outros que começaram a olhar para eles, porque estão crescendo, dizendo assim: olha, você pode me discipular? Por que alguém fala isso para o outro? Porque viu que está crescendo. Quantas crianças já chegou, queria ser igual você, tia Rô? Policial, quero ser. Quantas festinhas de aniversário, mas você não foi chamada? Quando a gente é exemplo, quando a gente rompe a insegurança, quando a gente começa a crescer, as pessoas começam a olhar para nós. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Parece que Jesus Cristo, a gente olha assim, parece que ele era um coitadinho fracassado. Ele não era não, irmãos. Não era não. Não olha para Jesus como um fracassado. Ele era humilde, ele amava as pessoas. Aí o pessoal fala assim: mas ele era pobre, filho de carpinteiro. Estuda a palavra. Carpintaria naquele tempo lá, irmãos, era coisa de gente que tinha condições de ser carpinteiro. Não era um coitadinho não. Ele nasceu numa estrebaria porque estava fugindo. Não é porque não tinha nada não, irmãos. Sabe por que você cega Jesus? Quem quer saber, diga eu quero.
Porque Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Porque Ele ressuscitou. Ninguém segue quem perde, irmão. Ninguém segue alguém que fica reclamando. Ninguém segue gente insegura. Sabe que tinha 100 mil pessoas esperando a delegação da Noruega de futebol? Porque chegaram onde nunca tinha chegado. Sabe por que só desceu um brasileiro aqui? Porque deixou, amados, de ser importante. E sabia que os brasileiros não iam estar lá para receber. Porque chegar num pódio, irmãos, crescer na vida, chama atenção. Mas quando você não dá mais importância, as pessoas também perdem a importância em você. Então a insegurança faz com que você estagne. Moisés era um príncipe, mas daqui a pouco ele estava igual a seleção. Ninguém quer mais receber. Perdeu o sentido. Estava lá pastoreando num lugar que não era dele. Ele tinha uma posição de governo, mas estava fazendo o quê? Talvez você perdeu sua posição de governo por conta dos traumas e por conta desse trauma de insegurança. Talvez você não era assim, você passou a ser assim, com medo. Você precisa vencer isso. No livro de Êxodo 3, capítulo 3, versículo 12, Deus afirmou: eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus disse: eu estarei com você, Moisés. Deus não disse: você consegue, e aqui está a chave. Ele não disse assim: ó Moisés, vai que você vai conseguir. Ele disse assim: eu estarei com você. Ei, Deus vai estar com você. Naquele momento as coisas vão acontecer. Deus vai te capacitar, vai acontecer. Ele promete que vai estar com você, amém? Ele diz: eu estarei com você. A verdadeira segurança não está em quem somos, mas em quem caminha conosco. A insegurança pergunta: quem eu sou? A fé responde: Deus é comigo. Mas quem que eu sou? Como é que eu vou falar lá? Como é que eu vou entrar nesse lugar? Como é que eu vou fazer isso? A fé responde: vai dar certo, vai. Essa empresa, será que é de Deus? Será que não é? Esse trabalho. A incerteza diz: não vai dar certo. A fé diz: vai com tudo. O que a igreja perdeu foi fé, irmãos. O que a igreja desse tempo perdeu foi fé. E nós substituímos ela por ciência. Nós trocamos a fé pela ciência e conhecimento. Não estou dizendo que não tem que ter. Eu sou um dos mais a favor a isso. Mas ninguém explica a fé. Aí vem a Gia aqui e diz assim: olha, Deus falou, abra a gaveta. Aí o que não tem fé, ele vai dizer assim: ah, isso é conversa. Ao que tem fé vai falar assim: eu vou abrir tudo quanto é carteira em casa. Você está entendendo ou não? Quem não tem fé vai criticar, quem tem fé vai abrir carteira, irmãos. Quem vai abrir carteira aqui? Lembra de mim. É assim que funciona. Eu não vi o resto que a Valéria falou, mas, né, recebeu a benção aí. Quem conhece a presença de Deus deixa de viver o preso. Quem conhece a presença de Deus deixa de viver preso à opinião sobre si mesmo. Eu não estou dizendo a opinião que o outro tem, mas que você tem. Como é que você se vê? Mas eu me vejo assim, eu me vejo o menorzinho da igreja, eu me vejo um pequenininho da minha casa. Não, eu não vou dar conta disso. Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vai crescer, vai avançar, você vai conseguir, não importa quantos anos você tem, se tem vontade de fazer uma faculdade, vai dar certo, você vai vencer, vai passar nessa prova.
Vai dirigir esse carro na pista. Em nome de Jesus. Fala amém, filha. A insegurança cria desculpa para justificar a desobediência. Êxodo capítulo 4, versículo 1, Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Primeira desculpa. E se eles não acreditarem em mim? E se as pessoas não acreditarem em mim? Como é que vai ficar? Segundo, Êxodo capítulo, olha só, 4, versículo 10. Diz, porém, Moisés ao Senhor: o Senhor nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora que falaste, o teu servo não consigo falar bem. Ah, pastor, pede para outro orar, eu não falo bem. Ah, pastor, o senhor não pode ver com outro? Será que não pode ser outro no meu lugar, pastor? Por que eu? Hã? E se eu te chamar para pregar domingo que vem à noite? E levanta a mão, se eu chamasse para pregar domingo à noite, quem viria? Levanta a mão. Levanta a mão quem não viria. Bem alto, quem não viria, porque eu vou chamar quem não viria. Ah não, Fábio, já levantou a mão que viria. Sabe que você não vem porque tem um medo. Presta atenção. Se você vir aqui e catar um capítulo e ler o capítulo inteiro, você já pregou a Bíblia. No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Você já está pregando a Bíblia. Mas o medo e a insegurança, eu não dou conta. Não vai ter jeito. Você precisa romper com isso em nome de Jesus Cristo. Outra desculpa, o Senhor nunca tive facilidade para falar, não consigo falar bem. A insegurança sempre cria um novo argumento para impedir a obediência. Enquanto Deus dizia a Moisés, vai, Moisés respondia, mas será que eu dou conta? Aí Deus está falando para você assim, vai, eu estou com você. Aí você vai responder o quê? Será? Qual é que eu estraguei a pregação com será? Será? O medo, pega isso aí, anota. O medo é a fábrica de justificativas, a fé produz obediência. Moisés, sabe o teu filho? Sei. Obrigado, Senhor. Então, está grato, pega ele e dá para mim. E o seguinte, não é ninguém que vai matar ele não, é você. Eu estava ministrando ontem. Tem coisas que, presta atenção, tem coisas que Deus não vai fazer com o outro, não vai falar com o outro, é só com você mesmo. É só você que pode resolver. Todo mundo fala de Ana, é lindo falar de Ana. É lindo falar que Ana teve o filho, e Ana não sei o que, e Ana. E ninguém lembra de Eucana, o marido. Sabe por quê? Olha só, Dani. Uma mulher estéril na cultura judaica era como se fosse uma mulher amaldiçoada por Deus, que ela não podia ter filho, que ela estava em pecado, e ela era mal vista na sociedade. E a Bíblia diz que Eucana amava ela e dava porção dobrada. Isso era do sacrifício que era oferecido, dava a porção daquela carne a mais para ela. Então, anos após anos, aquela mulher, Eucana, aquele homem, mostrava que amava a esposa. Ele não estava preocupado com a sociedade, com ninguém. E ninguém lembra de falar que esse homem, ele mantém uma posição. Tem coisa que é você que tem que fazer. A sociedade está falando ao contrário, mas Deus está falando para você, faz. Você precisa ter certeza disso, tem que vencer. Toda insegurança cria argumentos para justificar a desobediência. Quantas pessoas nunca começaram o ministério,
nunca abriram uma célula, nunca evangelizaram, nunca viveram um propósito por medo e insegurança. Quantas pessoas? Mas será que eu sou capaz? Porque permitiram que a insegurança falasse mais alto do que a voz de Deus. Quem vive dando desculpas. Meu Deus, irmãos. Ontem nós, naquele momento que a gente estava no cemitério, e a gente foi colocar o Brian com 9 anos lá dentro daquela cova, irmãos. Eu fazendo essa mensagem, eu lembrei, presta atenção que eu vou falar para você aqui agora. Quem vive dando desculpas, acaba sepultando o propósito que Deus lhe confiou. Sabe o que é sepultar? É você catar o que Deus deu para você e você jogar e você colocar dentro de uma sepultura. Eu vi aquela mãe gritando ali porque era um sonho, era um filho, era amor, era projeto. Aí Deus te deu o sonho, Deus te deu amor, Deus te deu projeto, Deus te deu tanta coisa. A insegurança vai fazer você sepultar o seu propósito. Já pensou você morrer sabendo que sepultou o seu projeto de vida? Sepultou o que Deus tinha para você, o teu chamado. Deus te chamou para ser um pastor. Ou talvez você aí que Deus desistiu do seu seminário, era para ser o grande avivalista dessa geração. Mas você sepultou o que Deus te deu. Talvez através desse ministério aí abençoado, ia ser salvo a pessoa que ia ser o grande avivalista da nossa geração, mas você sepultou. Sepultou o projeto de Deus na tua vida. Ei, eu vou falar disso. Imagina comigo, Eliseu, se Moisés tivesse pegado o cajado que estava na mão dele e jogado fora. Se ele tivesse sepultado o cajado, o mar não teria se abrido. Ainda que ele estivesse passando por dificuldade, ele venceu a insegurança e foi. Quando eu reprovei a primeira vez no concílio, se eu tivesse sepultado o meu chamado ali, irmãos, quantos milagres, quantas pessoas. Ei, eu estava quinta-feira, estava com 4 pastores, vieram aqui. Semana retrasada, tinha 14 aqui entre pastor e pastora. E quinta agora eu estava com 4 pastores, passou o dia comigo. E a gente estava almoçando, pastora Laura, a senhora lembrou disso? Eu estava sentado e um cara me olhando, e esse cara me olhando, e quando eu levantei, ele falou assim: pastor Marcos, paz do Senhor. Eu disse: paz do Senhor, tudo bem, tudo. O senhor não lembra de mim? Eu falei: cara, é difícil, né? A minha vida mudou naquele face a face com Deus. Ali eu recuperei meu casamento, pastor. Eu ia me matar, eu ia perder minha vida. Ali eu recuperei minha vida, recuperei meu casamento. Pastor, eu estou trabalhando em tal lugar, eu estou congregando na igreja tal, eu estou fazendo isso. Hoje era presbítero, já que sei que ele era lá, a minha vida foi salva, pastor. E se eu tivesse desistido naquele dia? E se você tivesse desistido naquele dia? Se você tivesse desistido naquele dia? Cuidado com o que você está sepultando hoje. Você tem que sair dessa mensagem e falar: pastor, estou de volta. O medo sempre diz: espere mais um pouco. Deus diz: é a hora de avançar. Diz ao povo de Israel que marche. Vai, Moisés, vem sem segurança, Moisés. Diz esse povo para esse povo marchar, Moisés. Vai, Moisés. Mas eu matei. Vai, Moisés. Não fica preso no teu passado, Moisés. Vai, Moisés, você tem uma palavra, Moisés. Quantos Moisés tem aqui? Preso. A diferença talvez sua e de Moisés é que Moisés venceu a insegurança. Foi um dos caras que errou com força, irmãos. Nem entrou na terra prometida. Em vida. Na terra. Mas depois que morreu, entrou, né? Porque lá depois ele apareceu, lá Moisés e Elias. Não foi na transfiguração? Sim ou não? Sim ou não, irmãos?
Não entrou aqui, mas lá entrou. Morreu, entrou. Foi. Deus falou que não entraria aqui. É o negócio da gente falar outra hora, né? Deus usa o que coloca em suas mãos para gerar milagres. Deus usa o que te deu em suas mãos para gerar milagre na vida de outras pessoas. Êxodo capítulo 4, versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu ele: um bordão, um cajado. Quem está comigo, diga amém. Vou terminar aqui. Presta atenção. Perguntou: o que você tem na sua mão, Moisés? Eu tenho um cajado. O pastor, era normal um pastor ter um cajado, sim ou não? Sim ou não? Então Moisés estava com algo que era normal. Talvez você está com algo que você acha que é normal na sua vida. E isso aí vai ser a fonte de gerar milagre na vida das outras pessoas. Deus não perguntou a Moisés: Moisés, quanto você estudou? Moisés, qual a sua experiência? Moisés, você é capaz? A única pergunta foi: o que tem na mão? O cajado nas mãos de Moisés era algo comum, porém Deus transformou em um instrumento de milagre. O que você tem hoje na sua mão? O que Deus te deu? Segura. Só para você ter uma noção. Foi com aquele cajado que o Mar Vermelho se abriu. O rio Nilo foi transformado em sangue. A rocha deu água. Israel foi conduzido pelo deserto. Irmãos, aquele cajado, não é a questão do cajado, mas é o que Deus fez através daquilo. É o que Deus vai fazer através de você. Deus está te lembrando nessa noite. Ele não está aqui muitas vezes te confrontando. Ele está só dizendo para você: o que você tem na tua mão é o que eu vou usar. O problema era Moisés acreditar que Deus podia usar aquilo que já possuía. Se você tiver fé e coragem em Deus, Deus pode usar o que está em suas mãos hoje para realizar grandes milagres. Você crê? Amém. Deus nunca começa pelo que nos falta. Deus vai começar pelo que Ele te entrega. Vou falar de novo: Deus nunca começa pelo que nos falta. Deus começa por aquilo que Ele te entregou nas tuas mãos. Ele sempre começa pelo que entregamos. Quando colocamos a nossa vida em suas mãos, o ordinário se transforma em extraordinário. O pouco nas mãos de Deus sempre será suficiente para cumprir um grande propósito. Deus não procura pessoas perfeitas, procura pessoas disponíveis. Quando Deus está presente, um simples se torna instrumento de milagres. Se Ele estiver presente, vai acontecer. Moisés venceu a insegurança quando deixou de olhar para si e passou a olhar para Deus. O Senhor continua fazendo a mesma pergunta hoje: o que você tem nas suas mãos? Porque quem anda com Deus não precisa confiar em si mesmo, precisa apenas confiar naquele que o chamou. Amém. Deus te chamou. Aleluia. Deus, o homem até falou assim: você não serve para isso. Eu já tive muitos colegas, eu tive um amigo meu que Deus